Oi, pessoal, tudo bem? Como prometido, eu vou fazer aqui o vídeo de análise de ações. Por uma questão de didática, eu decidi separar esse vídeo em três partes, para não ficar um vídeo muito longo e a gente poder abordar com um pouco mais de calma cada característica. Vamos lá. A primeira o primeiro vídeo vai ser um vídeo de análise do setor. A gente vai analisar o setor da empresa que a gente escolheu, já vou dizer qual foi. O segundo vídeo, um vídeo de análise propriamente dita da empresa, e no vídeo 3 um comparativo da empresa com outras do mesmo setor, para a gente conseguir identificar se aquela empresa está bem posicionada ou não, no comparativo com outras que seriam suas concorrentes, indireta ou diretamente, né? Então, vamos lá. Essa análise, tanto do setor quanto da empresa que eu faço, é uma análise muito mais profunda para você poder escolher, para eu escolher, no caso, as ações que eu vou investir. Então, o valuation é um valuation muito mais aprofundado, muito mais embasado, mas para não ficar um vídeo muito longo, vídeos muito longos, eu vou fazer aqui uma análise um pouco mais simples para você que ainda não tem um ponto de partida para fazer o teu valuation. A empresa que eu escolhi foi a Taesa, que é uma empresa do setor elétrico. Ela funciona com a parte de transmissão de energia. Ela não faz a produção e sim a transmissão de energia elétrica. E o setor elétrico é um setor muito importante na nossa sociedade, é um setor muito bem consolidado e eu gosto bastante, então escolhi esse setor e essa empresa para a gente poder fazer essa análise. Então vamos lá, para o vídeo de hoje, análise do setor. Como é que eu faço para analisar um setor de uma ação? Após identificado o setor, no nosso caso o setor elétrico, eu busco aqui, na questão do histórico do setor, eh, 2 pontos que eu acho que são importantes a gente analisar, que é a longevidade desse setor. Então, no caso do setor elétrico, é um setor muito longevo, né, é um setor bem antigo, um setor que já atua na nossa vida cotidiana há muito tempo, então é um setor muito bem consolidado, com grandes empresas, né, já também muito na mão da iniciativa privada também, o que é muito interessante. Então, quanto à questão da longevidade, é um bom setor, e um setor muito longevo, é um ponto positivo para o setor elétrico. Na questão de perspectiva futura, então, a longevidade a gente fala de passado, perspectiva futura, o nome já diz, a gente fala de futuro. Então, é um setor que eu classifiquei como ad eternum, por quê? Porque é um setor que a gente não consegue visualizar um fim para ele, né? Um momento que o setor vai deixar de existir, um prazo de validade para o setor elétrico. Agora, falando sobre demanda. Então, a demanda do setor elétrico é uma demanda muito boa, é uma demanda ininterrupta e não sazonal. Isso quer dizer o quê? Vou comparar o setor elétrico com o setor de turismo, por exemplo. Mas o setor de turismo é um setor que ele oscila muito por alguns fatores próprios, no caso, estação do ano, por exemplo. Então, se a gente tem um local turístico voltado para um clima mais de verão, né, um local litorâneo, por exemplo, aquele local de turismo vai ter um pouco menos de procura em períodos de chuva, em períodos de frio, no inverno, por exemplo, e é um setor que acaba sofrendo um pouco com essas alterações sazonais do ano e também é um setor um pouco mais vulnerável a crises, porque no momento de crise, no momento que as famílias elas precisam abrir mão de alguns bens de consumo, e o turismo é um dos primeiros, talvez, que as famílias abrem mão por conta de não ser um serviço essencial. Então, a gente viu na pandemia também, né, o turismo sofreu bastante por conta também da crise econômica e por conta do lado sanitário, que estava tudo fechado, sem poder aglomerar, sem poder viajar, aeroportos fechados. Então, o setor de turismo sofreu bastante e esse comparativo ao setor elétrico, ele faz com que o setor elétrico fique ainda mais vantajoso para o investidor, porque a demanda do setor elétrico é uma demanda ininterrupta e não sazonal, como eu já disse. Então, é uma demanda sempre contínua. Ela não depende de períodos do ano e não depende também de algum fator externo para que ela se mantenha equilibrada na grande maioria do tempo. Então, é um fator muito interessante para o setor elétrico essa questão da demanda ser uma demanda muito robusta. E sobre influência do mercado. Influência do mercado, eu botei o primeiro ponto aqui, regulação.
Regulação seria que o quanto o setor é regulado pelo governo ou quanto o setor pode ser interferido pelo governo. Eu coloquei um nível de regulação médio para o setor elétrico, tendo em vista que a gente já tem bastante parte do setor na mão da iniciativa privada, então isso ajuda o setor elétrico a ter bastante autonomia, porém a gente ainda tem a questão da ANEEL, que é a agência reguladora do governo, que pode fazer aumento de tarifas, como a gente viu agora, a gente está vivendo um momento de bandeira vermelha, então teve aumento do tarifário, então existe ainda a possibilidade do governo, através da agência regulatória, fazer algumas interferências ainda no setor, aumento de tarifas, aumento de alguns impostos, tanto federais quanto estaduais. Então, existe sim uma possibilidade, porém é um setor muito bem estabelecido já na iniciativa privada, muitas empresas privadas trabalhando hoje no setor elétrico, inclusive a Eletrobras está aí no alvo do governo federal para o pacote de privatizações, então é possível que a gente veja a Eletrobras entrando em algum desses leilões de privatização no médio prazo. Então, isso faz com que eu acredito que seja uma regulação moderada que o setor tem, que deixa a gente um pouco mais tranquilo para trabalhar, né? Um setor que tenha muita regulação do governo nunca é um setor muito confortável para o investidor. Sobre juros e inflação, a influência do mercado é a influência direta no setor, tanto o mercado no setor quanto o setor no mercado, porque se a gente for falar de inflação, né, falar de IPCA, que é o nosso principal índice inflacionário, o custo da energia elétrica ele tem um grande peso no IPCA. Então, se a energia elétrica está muito cara, a gente vivendo hoje um momento de bandeira vermelha, com taxas extras sobre a energia, isso puxa bastante o IPCA, tendo em vista o peso que a energia elétrica tem no bolso do brasileiro. Então, essa relação de juros e inflação no setor elétrico é uma relação direta. E o ciclo de crises que eu coloquei aqui é na questão de se o setor vive alguma crise sazonal, algum ciclo de crises, e se isso tem muita influência ou não no setor. Então, no setor elétrico, a gente vive esse ciclo de crises, a gente, inclusive, está passando por um deles, a crise hídrica, e essa crise hídrica é uma crise recorrente, a gente sempre vive ela no Brasil, de tempos em tempos a gente vive cenários assim. E sim, essa crise ela tem interferência direta no setor. Por quê? Acontece uma crise, normalmente a gente passa por uma bandeira amarela ou uma bandeira vermelha, aumentando o tarifário, com isso aumenta a inflação e isso impactando direto no setor. Se aumenta a tarifa, aumenta o custo da energia, isso reflete no bolso do brasileiro, reflete automaticamente também nas empresas que precisam se readaptar àquela nova realidade. Então, sobre esse setor, o que eu normalmente, assim, basicamente eu analiso é isso. Como eu já disse no início do vídeo, existem muitas outras informações que a gente precisa fazer, que a gente precisa analisar de um setor. Porém, para o vídeo não ficar muito longo, eu separei esses 3 aspectos, que eu acho que são aspectos importantes e fáceis de todo mundo visualizar. Então, não é nada muito difícil, nem muito que demanda muita expertise para poder identificar. Então, se quando você for analisar um setor, dá uma olhadinha no histórico dele, tanto passado quanto futuro, para você não estar investindo também num setor que está fadado a acabar, a gente visualiza que está num caminho do seu fim. Então, é importante ver essa questão. A demanda, se o setor é um setor que tem sempre uma demanda específica, tem sempre uma demanda equilibrada, ou se é um setor que ele oscila de acordo com o tempo, oscila de acordo com a economia, se a economia está muito aquecida, é um setor que se favorece, aí se a economia retrai um pouco, é um setor que costuma se esfriar, ou se ele é um setor como o setor elétrico, que está sempre mais equilibrado. E a influência do mercado é importante. Se é um setor que pode ter regulação no mercado, regulação governamental, desculpa, a questão também de inflação e juros, como que aquele setor ele se comunica e como ele reage a esses movimentos de inflação e juros no país, e se aquele setor vive um ciclo de crises bem específico. Tá? Ou se por acaso a gente sabe que é um setor que de tempos em tempos ele tem algum problema, ele passa por alguns cenários de queda,
ou não, ou se é um setor um pouco mais estabilizado, e se essas crises eles impactam de forma direta e indireta aquele setor. Então, essa é a análise de setor, espero que tenha colaborado. No próximo vídeo, vamos falar sobre a análise da empresa propriamente dita. Um abraço e até a próxima.